Alô, Lloyd. Você já parou para pensar como é a vida num país onde não necessariamente seja o seu? Bom, eu e os meus colegas sim. E no intuito de fazer um vídeo explicativo, iremos fazer uma apresentação sobre a Alemanha. Iríamos apresentar 12 temas que estão inseridos na Alemanha, com o direito de entrevista de múltiplas pessoas. E para darmos início à apresentação, iremos falar sobre a história da Alemanha. This is Denk. Hello, Lloyd. A história da Alemanha inclui acontecimentos ocorridos nos territórios de língua alemã que corresponde aproximadamente ao Estado formado em 1871, em Versalhes, quando o Império Alemão, sob o comando do rei da Persúsia, foi constituído. O Império Alemão possui 3 períodos historicamente chamados de Reich. O primeiro Reich acontece no ano de 800 a 1806, quando o Império Alemão estava em sua maior extensão territorial, onde ele abrigaria a Alemanha, a atual Áustria, a Eslovênia, a República Tcheca, o oeste da Polônia, os Países Baixos, o leste da França, a Suíça e parte da Itália Central. O segundo Reich acontece no ano de 1881 a 1918, indicando sua descendência do Império Medieval. O terceiro Reich acontece do ano de 1913 ao 1945, durante o período do nazismo. Historicamente, a Alemanha é lembrada pela declaração de guerra à Rússia, no dia 1º de agosto de 1914. A declaração de guerra à França, no dia 3 de agosto de 1914. A declaração de guerra do Japão para a Alemanha, no dia 1º de agosto de 1914. A Segunda Guerra Mundial, em 1939. Dentes is Denk. Hallo Leute. O idioma falado na Alemanha é alemão, onde o vocabulário em sua maioria se originou do ramo germânico das línguas indo-europeias. Grande parte das palavras alemãs surgiram do latim e do grego. Contrapartida, a minoria surgiu do inglês e do francês. A língua alemã possui parentesco com o holandês, o inglês, o frísio e o yiddi. 30 milhões de pessoas ao redor do mundo falam alemão como língua materna, enquanto 80 milhões aprendem ela como segundo idioma ou idioma estrangeiro. Oficialmente falado na Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Liechtenstein. This is a Denk. Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo jóia. Qual é o seu nome? Eu sou Patrícia, eu sou professora de português aqui no Cláudio Brandão. Patrícia, o que vem na sua cabeça quando você pensa na Alemanha? Bom, eu sei que é um povo assim, né? São pessoas que se empolgam muito com as Olimpíadas, eles são ótimos nos esportes, mas uma preocupação que eu tenho quando eu penso na Alemanha é com relação ao Holocausto, né? É dificilmente dissociar a ideia da Alemanha com essa ideia aí, né, do massacre aos judeus. O que passa na sua cabeça quando você ouve falar da Alemanha? 7-1. Qual o sentimento que você teve no momento desse jogo? Raiva, ódio, frustração. O que vem na sua cabeça quando você pensa na Alemanha? Nazismo. O que te faz levar a essa conclusão? Porque foi lá que o Hitler nasceu. O que vem na sua cabeça quando você pensa na Alemanha? Vem na minha cabeça sobre a comida. Porque o que te faz lembrar a comida de lá? Porque a comida de lá é muito tradicional, muito rica. Hallo Leute. Cultura não se refere apenas às formas que as pessoas interagem e vivem, mas também significa uma conquista intelectual, artística e criativa. E é por isso que a Alemanha é uma das terras mais ricas nesses requisitos. Famosos compositores que tiveram grandes influências e contribuíram para a música clássica, sendo ele Johann Sebastian e Beethoven, e entre outros. Todas as áreas da arquitetura alemã são bem representadas. Isso se nota pelas catedrais, castelos e edifícios públicos. No artesanato alemão se destaca os enfeites natalinos. Sua pintura se desenvolveu por volta do século X. Uma arte bem reconhecida é o Portal de Brandeburgo. Os sítios mais comuns da dança folclore alemã são a valsa, a polca e a marcha, sendo a valsa, criada no século XVI, uma das primeiras danças dançadas em pares. Uma pesquisa feita em 2002 constatou que uma dos gêneros musicais preferidos dos alemães são o pop e o rock. Existem vários famosos de sucesso entre eles. This is Denk. Hallo Leute. A Alemanha é a economia mais rica da Europa. Em 2020, foi constatado que a Alemanha é a 6ª maior economia do mundo.
A indústria alemã é altamente desenvolvida em função da tecnologia empregada e eficiência produtiva. De acordo com os dados da agência, o número de funcionários aumentou em 700 mil para 3 milhões em abril deste ano, 400 mil a menos comparado ao ano passado. A expectativa de vida na Alemanha tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas. Um dos principais motivos é a melhoria da qualidade de vida. Os números mostram que em 30 anos, a expectativa de vida aumentou em 6 anos para os homens e quase 5 anos para as mulheres. A expectativa de vida em média na Alemanha é de 80 a 82 anos. A moeda na Alemanha é o euro e a GfK esclarece que o poder de compra corresponde aos ganhos líquidos disponíveis da população, incluindo subsídios do governo como pagamento de pensões e seguros-desemprego. Desisdec. Olá, boa tarde. Boa tarde. Qual que é seu nome? Sou Igor, professor de língua portuguesa. Se você pudesse morar na Alemanha por 3 anos, você moraria? Só depois de formado mesmo, já com uma profissão garantida. Mas quais motivos te fazeriam você continuar morando lá? Existe uma crítica muito forte ao sistema de educação deles. Aos 16 anos, a pessoa já tem que saber o que quer fazer para o resto da vida. Do contrário, vai ser difícil arrumar uma outra profissão. Se você pudesse morar na Alemanha por 3 anos, você moraria? Sim. Mas por quais motivos? Se eu tivesse boas oportunidades de trabalho, um bom convite para algo a curto ou a longo prazo, eu iria, porque eu tenho a impressão que lá é um lugar bom de se viver, um país de primeiro mundo, bem desenvolvido. Se você pudesse morar na Alemanha por 3 anos, você moraria? Sim. Por quais motivos? Por causa da cultura e dos costumes que eles têm lá, eu acho muito legal. Se você pudesse morar na Alemanha por 3 anos, você moraria? Moraria sim, mano. Eu acho que o trabalho lá, o serviço, o desempenho de lá é muito bom, tá ligado? Você se sentiria bem morando na Alemanha? Sentiria ótimo, tanto por causa do salário assim também, e também por causa do dinheiro que eu ia receber, poder gastar com tudo que eu quisesse lá, tá ligado? E é isso. Hallo Leute. No período da literatura alemã medieval, foram escritas as primeiras obras das quais se tem conhecimento no país. Nessa época, os autores escreviam em latim e alemão alto antigo. Após essa primeira fase, a literatura alemã entra em seu período barroco, sendo considerado um dos mais ricos em poesia e prosa, refletindo as experiências e traumas da Guerra dos 30 Anos. Após o barroco, a literatura alemã entra no século das luzes, refletindo a filosofia da Europa no século XVIII. Já na segunda parte do século XVIII surge o movimento Sturm und Drang, Tormenta e Estresse, que durou de 1767 a 1785. Após o período clássico, aparece o romantismo. Nesse movimento, originado no fim do século XVIII, foram escritas suas características principais. As características principais das obras são fortes emoções, liberdade e imaginação. Depois surgem 3 importantes movimentos: o naturalismo, mais voltado ao cinema e ao teatro, o expressionismo, no qual os autores prezavam pela distorção da realidade para causar sensações diferentes no público, e o dadaísmo, que foi um protesto contra a própria arte e as barbáries da guerra. Das Dank. Hello Light. A Alemanha é um país amante do esporte, é uma nação esportiva de sucesso. No ranking de medalhas dos Jogos Olímpicos, a Alemanha está em segundo lugar com 1.757 medalhas, dado de 2020, atrás dos Estados Unidos. Na Alemanha, além do futebol, a ginástica, o tênis, o tiro ao alvo, o atletismo, o handebol e a equitação, esportes altamente populares. Mais de 27 milhões de pessoas alemãs são membros de um dos quase 90 mil clubes. Além de suas tarefas esportivas, dos clubes assumem importantes funções e participativas em vários esportes. Alemães destacam e entre eles estão. Hello, Leute. A Alemanha é um país com grande diversidade biológica, tendo cerca de 48 mil espécies animais, 10 mil plantas e 14 mil espécies fúngicas. A espécie mais comum do país são os insetos, que constituem cerca de 70% de todos os seres vivos.
Entretanto, 35% das espécies de animais nativas e 26% das espécies vegetais são consideradas como ameaçadas de extinção. A Alemanha é signatária dos mais importantes acordos internacionais sobre biodiversidade e participa de mais de 30 acordos interessados. Que meta é a proteção da natureza. Isso está dando um resultado, pois a foca comum, a águia raubava e a cegonha preta estavam em risco e foram parcialmente recuperadas. Os animais nativos da Alemanha são bisão, castor, lingues, lobos, raposa vermelha, texugo, lebre, javali, casto, alce, coruja e etc. Já foram priorizados de carvalhos, pinheiro, salambaias, tulipa, cereja, dentre outros. Denk. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Meu nome é Isaac. Isaac, vou te fazer duas perguntas sobre a Alemanha, de verdadeiro ou falso. A primeira é: o período do Império Alemão foi dividido em 3 reiches, verdadeiro ou falso? Acho que é falso. A segunda pergunta é: a língua da Alemanha foi iniciada na Venezuela, verdadeiro ou falso? Acho que é falso, porque a Venezuela não vem da Europa. Ana Luísa, eu vou te fazer duas perguntas sobre a Alemanha, tá? A primeira é: o período do Império Alemão foi dividido em 3 reiches, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A segunda pergunta é: parte da língua da Alemanha foi iniciada na Venezuela, verdadeiro ou falso? Acho que é falso. Jardel, eu vou te fazer algumas perguntas de verdadeiro ou falso sobre a Alemanha. Certo. A primeira delas é: o período do Império Alemão foi dividido em 3 reiches, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A segunda é: parte do idioma alemão vem da Venezuela, verdadeiro ou falso? Falso. Geórgia, eu vou te fazer algumas perguntas de verdadeiro ou falso sobre a Alemanha. A primeira delas é: o período do Império Alemão foi dividido em 3 reiches, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A segunda pergunta é: a língua alemã vem da Venezuela? Falso. Hello, Lloyd. Anualmente, a Alemanha atrai milhares de imigrantes em procura de emprego, por ser um país com alta qualidade de vida. Estudos indicam que a Alemanha depende de mão de obra qualificada para se manter entre as maiores economias mundiais. Cerca de 44 milhões de pessoas possuem emprego em 2017, um pouco mais da população total. Quase 3/4 de todas as pessoas na Alemanha trabalham na área de serviços, que cresceu ainda mais. Os alemães são tidos como muito esforçados, porém, não é bem assim. Eles trabalham 1.356 horas em 2017. Os serviços mais procurados na Alemanha são profissões de vendas, profissões médicas e da área da produção com metais, construção metálica. Sobre a escolaridade, as escolas públicas são de graça. O sistema escolar tem uma estrutura vertical e está dividido em 3 ciclos: ciclo primário, ciclo secundário, 1 e 2. Das Denk. Hallo Leute. A Alemanha nunca deixou de ser uma nação com grande influência na química. Eduard Bunter, Friedrich Bergius e Johann Desenhorff são um dos principais nomes germânicos de importância na química. O Império Alemão foi o primeiro a usar gás venenoso na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha possui como principais matérias-primas carvão, bases e sais. A indústria do país depende completamente da importância de diversos metais essenciais à indústria de tecnologias de ponta. A Alemanha é a atual líder em inovação, em parte, devido à velocidade que está desenvolvendo novas tecnologias. Existem várias tecnologias que revolucionaram o mundo. Dentre elas estão os automóveis, a bicicleta e o toca-discos. Diz Dank. Hallo Leute. A Alemanha é um país europeu conhecido por sua grande força econômica, sendo um país mais rico do continente. Localizado na parte oeste do norte, a Alemanha possui clima temperado oceânico com influência do Mar do Norte e do Mar Báltico. Sua densidade demográfica de 239
Vários hábitos alemães foram adotados ao redor do mundo, principalmente suas gastronomias. Metade da população alemã é cristã, 5% são muçulmanos e 4% são de outras religiões. O relevo alemão é formado por grandes planícies no norte e montanhas do centro até o sul do país. Suas paisagens são formadas por florestas, lagos, riachos e desfiladeiros. A Europa é formada por pinheiros e um país conhecido pela sua vegetação maior consumida de cerveja. A Europa atrás apenas da República Tcheca. Olá, boa tarde. Qual que é seu nome? Fernando. Vim fazer uma entrevista de verdadeiro ou falso com você. Você aceitaria? Sim, senhor. A Alemanha tem um grande destaque nos enfeites natalinos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tenho mais uma pergunta. A metade da população alemã é muçulmana. Verdadeiro ou falso? Creio que falso. Poderia fazer algumas perguntas de verdadeiro ou falso com você? Poderia, pode fazer sim. A Alemanha tem um grande destaque nos enfeites natalinos. Verdadeiro ou falso? Olha, eu desconheço, não tenho esse conhecimento, né, para dizer, te afirmar categoricamente que é verdadeiro, mas eu creio que seja, né, porque a Europa em si, né, a cultura do Natal, né, esse Natal, São Nicolau, vem da Europa, né. Poderia fazer mais uma pergunta para você? Claro. Grande parte da população alemã é muçulmana, verdadeiro ou falso? Olha, hoje eu acho falso, ainda acho falso, mas devido à grande quantidade de migrantes, né, que a Alemanha recebeu ao longo dos anos, das últimas décadas, eu creio que já esteja próximo, sim, de ser dar uma equiparada, né, principalmente a população de origem turca, né, mas de outros países que também já foram colônias alemãs, né, ao longo dos séculos aí, principalmente até meados do século XX, eu creio que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vou te fazer umas perguntas, você poderia me responder elas? Sim. A Alemanha tem um grande destaque nos enfeites natalinos, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Agora eu tenho mais uma pergunta. Metade da população alemã é muçulmana, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Poderia fazer umas perguntas de verdadeiro ou falso com você? Pode. A Alemanha tem um grande destaque nos enfeites natalinos, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mais outra pergunta. A maioria da população alemã é muçulmana, verdadeiro ou falso? Falso. Desdenque. Viu como pode ser interessante saber de uma cultura que não pertence à sua realidade? Espero que o nosso objetivo de fazer uma apresentação da Alemanha tenha sido feito. Desdenke, Vinazin. Vinazin! Hello, Deck. Germânico das línguas... Não, é do ramo. Hello Light. Errei. Hello Light. Em Versalhes. Quando? Eu não tô vendo nada do telefone. Aí. A espécie... Pera. Corta. E da produção, um trabalho... Nossa! O Império Alemão foi o primeiro a usar É Hello Leut, né? O rock. E a... Oeste da Polônia. Não é o oeste da Polônia. É o oeste da Polônia, sim. Pode ir. Diversos metais essenciais. Ameaça. Que porra. No território de língua alemã. Calma, vai devagar. Tem ela como resto tá muito resto. Tô no segundo. O poder de compra de pessoas possuem emprego em 2017. Esqueci. Entre branco, 35%. Bom dia, aproximadamente. As línguas indo-europeias. Juliana, você tá indo muito rápido, eu não tô conseguindo. Olha, pode ver que você quer de som. É o rádio que a gente precisa para as pessoas. Hã? Silêncio. Silêncio. Você vai ler? Tá gravando? Vai começar, hein? Não, não é pra dançar não, Dudu. De feia pela escola. Eu que se viro pra descer. Eu que se viro, eu pulo aqui.
Hora da comida, né, não, William? Geral muito feliz Bora, bora. em comer. Muito feliz. Terminando o trabalho, claro, né? Vocês estão ouvindo ou vocês estão surdos? O tênis são esportes. Tô gravando o trem aqui, mano. Oh, não, parei. Viu? Como que eu gravo um trem desse? Dash Stank. Mais de 27 milhões de pessoas falam Light? Hello, Light? Hello, Light. Ó! Quem vê close não decorre, hein? É isso aí.